Na última semana foi realizada em Andradas uma palestra com o consultor José Roberto Cajaíba, que falou sobre a realidade das empresas nos dias de hoje. Ele é o entrevistado de hoje da sessão TV Atende. Estamos começando mais um TV Atende. No programa de hoje, vamos conversar com José Roberto Cajaíba. Ele é mestre em administração, palestrante do Sebrae, da Federaminas e também da Federação das Câmaras Dirigentes de Lojistas de Minas Gerais. Você é empresário, você vai montar um negócio? Fique ligado nas dicas que o José Roberto Cajaíba vai passar para você hoje. José Roberto, é um prazer recebê-lo aqui no TV Atende. O prazer é nosso, mais uma vez aqui em Andradas, sucesso na palestra de ontem à noite. Uma parceria fantástica com a CIRA, uma associação comercial que tem se estruturado e certamente vai ser uma das melhores de Minas Gerais no que concerne a assessoria à comunidade empresarial da cidade. A gente estava falando sobre, o assunto de hoje é sobre empresas. Tem empresário assistindo a gente, pessoas do dia a dia estão acompanhando o programa. Como o empresário faz um diagnóstico empresarial para saber se o negócio vai dar certo, se está dando certo, se tem algum problema? Para saber se o negócio vai dar certo, o fundamental é que ele faça um plano do negócio, né? É como se você pensasse em construir esse prédio aqui, mas o que você precisa fazer? Primeiro, um alicerce muito bem feito. E o plano de negócio, ele permite isso. Então, para montar uma empresa, era essencial, e a gente falava isso com o Paulo Galvão, o Paulo Galvão acabava de comentar isso aqui com a gente, com relação aos procedimentos que o empresário deve adotar antes de montar a sua empresa. Ele primeiro deve buscar informação, porque através da informação que o plano de negócio fornece, ele vai saber o comportamento do mercado fornecedor, quais são os prazos que o fornecedor concede, qual que é o lote mínimo de vendas do fornecedor, aí ele já vai ter uma noção da necessidade de capital de giro dele, a imobilização que ele vai ter que fazer em estoque, ele vai buscar conhecer o mercado consumidor, quais são os prazos praticados pelo mercado consumidor e, além do que, ele conhecer o mercado concorrente, como é que o mercado concorrente atua, quais são os pontos fracos do mercado concorrente, quais são os pontos fortes, ele vai fazer uma análise perspectiva, uma análise do mercado consumidor, fornecedor, concorrente e, além disso, a perspectiva do investimento fixo que ele vai fazer. A estrutura de custo fixo provável que o seu negócio vai ter que ter, de tal forma, inclusive, que ele já possa ter um desenho do ponto de equilíbrio, ou seja, qual será o volume mínimo de venda que nossa empresa tem que ter mensalmente para que a gente possa operar com perspectiva de lucratividade. Então, o plano de negócio, para começar o negócio, ele é importantíssimo e a gente pode garantir que a maioria absoluta das empresas, elas não começam através do plano de negócio. Agora, o diagnóstico, ele é mais para a empresa que está em operação, né? A gente pode dizer o seguinte, em 2008, 27% das empresas, elas fechavam no primeiro ano. Elas iniciavam e já fechavam. Falta esse plano de negócio, a gente pode dizer que o empresário, ele é um aventureiro. Eu vou montar uma loja X, ele não analisa o mercado, ele tem um dinheiro que ele recebeu, ele quer montar essa loja, mas não dá certo, porque ele não conhece o mercado, não conhece a realidade. Seria isso a causa da falência, da mortalidade das pequenas empresas? Essa afirmativa sua, ela é totalmente verdadeira, é o que a gente encontra na prática, porque na medida que você está informado, você minimiza os riscos do seu negócio. Nós não vamos eliminar o risco nunca, porque ele é inerente. Quanto mais perspectiva de lucratividade você tiver, maior serão os riscos do negócio. Mas com informação, com conhecimento, com planejamento, você vai minimizar o risco. Então, o que os empresários fazem? Muitas vezes, eles atribuem o insucesso do seu negócio a fatores externos. A palavra desculpa, ela é muito interessante, porque 10 significa isento de quê? De culpa. Porque não existia capital de giro. Mas isso poderia ter sido observado já no início da empresa. Já no planejamento, como eu disse, no plano de negócio. Então, por isso que é bom fazer o planejamento. E qual que é o papel do Sebrae em parceria com a CIRA? É justamente oferecer esse capital importante, que é o conhecimento. Com conhecimento, a empresa tem maiores possibilidades de sobreviver e maiores possibilidades de lucratividade. A empresa não está indo bem, está faltando dinheiro, preciso mexer no estoque. Hoje existem linhas de créditos fantásticas que seduzem qualquer pessoa, qualquer empresário. Vou lá, faço um empréstimo, injeto dinheiro na empresa. Isso é bom ou é ruim? Você fez uma pergunta anterior que até tem pertinência com relação a essa questão agora. A maioria dos empresários, eles tomam analgésico. E nós vamos imaginar o seguinte, alguém tem uma dor de cabeça, o sujeito está com dor de cabeça.
ele passa ali na farmácia e compra um analgésico, o Minilar, né, indica para ele analgésico. Ele chega, toma 40 gotas de analgésico, passa 40 minutos, a dor de cabeça vai embora. Sumiu a dor de cabeça e ele se sente aliviado, tranquilo. Só que esse não é o procedimento correto. Não é, não, aí até que se fosse algo, uma ressaca, alguma coisa ainda ia, mas aí daqui a pouco, 8 horas, volta a dor de cabeça de novo. Aí volta a dor de cabeça de novo, ele toma agora uma overdose de analgésico. Ao invés de 40 gotas, ele toma 60. Passa a dor de cabeça, vai embora. Aí, em determinado momento, volta a dor de cabeça de novo. Aí, o que ele tem que fazer? Tem que procurar um médico, porque o médico vai fazer um diagnóstico, buscando saber quais são as causas do sintoma de cabeça, do sintoma de problema, que é a dor de cabeça. E, logicamente, ele vai pedir exame de fezes, exame de sangue, exame de urina, vai buscar saber como é que o sujeito tem uma vida sedentária, qual que é a forma que ele, como é que ele alimenta-se, vai pedir uma ressonância magnética, um eletroencefalograma, porque ele quer traçar o diagnóstico mais preciso possível. Depois de feito o diagnóstico, ele vai descobrir lá que existe algo na função hepática, o fígado que não estava funcionando direito. O que o médico vai fazer? Ele vai fazer um tratamento medicamentoso e propor uma dieta para recuperar a função hepática, vai cortar o mal pela raiz. É isso que nós aprendemos com as pessoas antigas, cortar o mal pela raiz. E o que você vai no problema. Você vai na origem do problema. E aí, quando o empresário começa a ter falta de capital de giro, muitas vezes, o que ele faz? Ele recorre a financiamento de curto prazo. E essas linhas de financiamento de curto prazo, por mais baratas que elas estejam hoje, por menor que seja a despesa financeira, elas estão comprometendo a lucratividade do seu negócio ou inviabilizando o seu negócio. Porque tem empresário que utiliza taxas de cheque especial que são proibitivas, agiota, daqui a pouco ele começa a vender um carro, vende uma casa, ele só está tomando e aumentando as doses de analgésico, sendo que a causa do sintoma continua. E aí, muitas empresas se inviabilizam diante desse aspecto. E a nossa preocupação é com relação à micro e pequena empresa. Porque a população brasileira, ela endivida sem planejamento. Hoje o Brasil está crescendo através do crédito. E aí, aquelas empresas que não adotarem a proteção ao crédito, por exemplo, lá na Cira, você liga, você consulta, você vai ter que consultar para proteger o crédito, você está vendendo a crédito para saber se aquele cliente que tem que comprar na sua empresa, ok. Ele está ok, né? Se ele é ficha limpa. Exatamente. Está na moda a ficha limpa. Então, liga na Cira, né? 3731-1349, e aí você vai ligar, vai consultar e vai ter segurança para poder vender. Porque o que está acontecendo hoje? Falta isso hoje? Falta, porque as pessoas, é claro que a entidade lá já tem quase 200 associados, mas nós podemos ter 400, nós podemos ter 500, na medida que eles protegerem, né, isso ficar cultura na cidade. Porque, às vezes, se em determinada loja pedir o CPF de um cliente, o empresário é tido como antipático, porque outra não pede. Essa outra, na realidade, ela está estabelecendo uma relação perde-ganha que acaba todo mundo perdendo. Então, a relação ganha-ganha é nós regulamentarmos de que é necessário proteger o crédito, é necessário consultar a Cira, é necessário consultar se aquele cliente tem um bom nome, né? Para que depois a inadimplência, porque, veja bem, é fundamental que os empresários percebam o seguinte: você vai vender um produto por R$100. Aí esse produto você comprou por 50, o custo de aquisição. Muitas vezes até os colaboradores eles não se comprometem, que ele vê o seguinte: pô, comprou por 50, está vendendo por 100, está tendo um lucro exorbitante, mas o empresário não explode a caixa preta da empresa dele para os seus colaboradores. O colaborador não sabe que naqueles 50, que é a margem de marcação, está dobrando entre aspas o preço, né? Eu estou dando um exemplo hipotético. Aí o que acontece? Ali tem o salário dele, tem o 10º, tem férias, né? Tem o fundo de garantia, tem previdência social, tem adicional de férias, tem aluguel, o IPTU do prédio da empresa, material da empresa, tem a retirada do sócio, honorários do contador, depreciação de computadores, suprimento de informática, é uma infinidade de itens do custo fixo. E aí uma empresa que trabalha hoje, que tiver um lucro líquido de 5%, é um senhor lucro líquido, só que o empresário não faz essa conta. E você deu um exemplo há pouco, né, na conversa informal que a gente estava estabelecendo aqui, de um caso similar. E aí ele vende o produto por R$100 na perspectiva de faturar 5 de lucro líquido. Porque ele já tem imposto, está tudo ali na composição do custo total do produto. Aí ele vende e não recebe. Quantos outros ele terá que vender e receber para cobrir o custo total daquele que ele acaba de perder? Muitas vezes, o empresário, inclusive, ele não paga comissão sobre recebimento, ele paga comissão sobre venda. Aí o vendedor,
ele efetiva a venda, ele sabe que até aquele cliente ali não tem, é meio sistemático para pagar, mas ele ganha comissão sobre venda, não ganha sobre recebimento, ele vende a si mesmo. Então esses fatores é que vão inviabilizando a pequena empresa e que vai também minimizando, diminuindo as possibilidades de lucratividade. Daí a necessidade do empresário associar-se, do empresário ter na associação comercial o fórum para que ele possa ali resolver os seus problemas, para que ele possa buscar informações junto ao SEBRAE, né, esses órgãos que trabalham com fomento, ele buscar uma linha de crédito para investimento que seja a melhor possível. Então isso através da parceria com a associação comercial. As parcerias são importantes, tanto com a associação comercial, o SEBRAE. Você nota, você que viaja o Brasil todo, os empresários, eles assim só procuram quando estão em dificuldade? Eu queria até citar um exemplo aqui. Eu estava escutando ontem no canal de televisão o sujeito, eu vou falar isso aqui, mas depois vocês podem até cortar se não for conveniente, que nós vamos editar depois. Mas essa pergunta sua, ela é interessante porque é como aquele indivíduo que sabe que ele tem que fazer o exame de próstata, né? Mas ele não vai fazer. Ele não vai fazer, eu estou contando esse caso, ele não vai fazer, ele não faz, ele só faz quando surge o problema é grave. Então é a mesma coisa, o empresário, ele recorre às informações que precisam desde o início do negócio, quando a situação se agrava, quando ele é um paciente terminal, quando não há mais solução, a solução está difícil. Se ele tivesse buscado as informações com antecedência, o que aconteceria? Ele evitaria o problema, a empresa dele poderia ser revitalizada. Então, na maioria das vezes, quando procura, ele procura numa situação terminal. Na última hora. Na última hora, já no balão de oxigênio. Então, aí, muitas vezes, ele depende de milagres. E milagres a gente sabe que nem sempre acontece. Para o sucesso da empresa, não basta só esse planejamento, esse controle financeiro, esse custo. Depende também da boa relação empresa-colaborador. Hoje, os empresários, eles sabem motivar, eles sabem passar ao seu colaborador o que a empresa quer deles, o que a empresa oferece para eles, para isso refletir na venda. Porque quando o colaborador sabe tudo isso, ele trabalha contente, trabalha animado e passa isso no momento da venda, não deixa se abater. Ou você acha que falta isso ainda? Falta muito, falta muito, falta muito. Olha, eu até tenho dito e estou escrevendo um artigo sobre isso. Não adianta você você ser um estrategista se você tiver na sua mão para colocar em campo um time de perna de pau. Você pode pegar o Bernardinho, o Zé Roberto, o Vanderlei Luxemburgo, o treinador do Barcelona, que treinava o Barcelona recentemente, me fugiu aqui. Você pode pegar o melhor treinador do mundo, mas se você colocar na mão dele um time de perna de pau, as estratégias que ele quer colocar em campo, elas não darão certo. É a mesma coisa que acontece. É o Guardiola. Eu lembrei você pega um Guardiola que montou um time, que tocava a bola, que jogava diferente, que joga. Então o que acontece? Mas se ele não tiver craques para poder fazer isso, as estratégias dele não darão certo. É a mesma coisa que acontece com a pequena empresa. A grande falha já começa na seleção. Se você vai entrar numa grande empresa, o processo de seleção ele é rigoroso. Você tem psicotécnica, entrevista, dinâmica de grupo. Além da questão técnica, eles olham a questão comportamental. E aí, para entrar na grande empresa. E numa pequena empresa, que se você tem lá 5 funcionários, se um estiver falhando, é 20% do seu quadro de colaboradores. Então, aí na pequena empresa que deveria ter mais rigor, contrata-se em função do currículo, ou porque a comadre pediu, ou porque alguém indicou, e consequentemente, ele monta um time de pessoas incompetentes, porque nós sempre observar o seguinte, com relação a vendas, não é vendedor quem quer ser, é quem pode ser. Porque o cargo exige que a pessoa adore, que ela ame pessoas, que ela tenha fluência verbal, que ela seja simpática e empática, que ela coloque sempre no lugar do outro e ela não faça para o outro aquilo que ela não queria que fizessem consigo. Então tem uma série de aspectos, porque é necessário para que você trabalhe motivado, você jornalista, por exemplo, você precisa amar a sua profissão, você precisa ter prazer em estar aqui agora. Tem gosto do que faz. Mais importante do que gostar do que faz é fazer o que gosta. Exatamente. Porque tem muita gente que está até gostando de trabalhar com vendas porque recebe um salário razoável, mas não faz com amor, não faz com carinho, não faz com prazer. E ontem ainda nós falávamos sobre isso. Hoje nós vivemos o que nós chamamos de marketing de relacionamento,
O objetivo nosso hoje, o foco da nossa empresa tem que ser na felicidade do cliente. O lucro é apenas uma mera consequência da capacidade da nossa empresa fazer clientes felizes. O nosso objetivo é focar no cliente a longo prazo. Nós queremos o cliente conosco por toda uma vida e não por uma venda exclusivamente. Então não adianta enganar o cliente, ludibriar o cliente. Nós precisamos de estabelecer com o cliente um relacionamento duradouro. E a gente sabe que todo relacionamento ele é alicerçado na palavrinha de 4 letras, que é o amor. Então, no casamento, no namoro, na amizade, nós precisamos amar os nossos clientes verdadeiramente, porque eles estão dentre as pessoas mais importantes da nossa vida, inclusive porque quem paga o nosso salário são os nossos clientes. Sem cliente não existe empresa, não existe empresário e muito menos emprego. Então, essa perspectiva, essa sua pergunta é interessantíssima. Os empresários recrutam mal. Então as pessoas já ao saírem de casa muitas vezes falam assim, meu Deus, vou ser vendedor mais um dia da minha vida. Então aí é difícil ele trabalhar motivado. Quando ele começa a pensar assim, ele já pode colocar o emprego dele à disposição. Seria interessante se pudesse que o empresário, eu cobro isso dos empresários. Nós não conseguiremos uma empresa 100% com funcionário 30%. Então é fundamental que ele perceba a importância de ter rigor no recrutamento e seleção e valorizar as pessoas competentes. É fundamental que ele valorize a competência e que ele seja intolerante com os incompetentes, porque a incompetência custa muito caro, custa clientes perdidos. Com certeza. Artigos de José Roberto Cajaíba, o pessoal tem um site? É www.jrcajaíba.com.br. Lá eles vão encontrar muitas informações valiosíssimas. E no Facebook é palestrante J.R. Cajaíba. Cajaíba, foi um prazer falar com você. Espero que os nossos empresários, dona de casa, o pessoal que vai montar uma loja, um comércio, utilize bem as suas dicas. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade, a audiência, né, da TV Andradas e agradecer muito a parceria da Cira, agradecer a presidente, a Rossana, agradecer muito o Paulo Galvão e parabenizá-los pelo competente trabalho diante da Associação Comercial. A gente passa por aqui e mais uma vez leva uma imagem extremamente positiva. Ontem foi dia de novo de casa cheia. Significa que a entidade ela tem o respaldo e a credibilidade da comunidade empresarial. Parabéns e que as pessoas e os empresários aqui da cidade se associem, porque, como nós terminamos nossa palestra ontem, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Tá certo. Conversamos hoje no TV Atende com o palestrante e mestre em administração, José Roberto Cajaíba.